Sejam todos muito bem-vindos ao 11º episódio do LinksCast, o podcast que eu criei para trazer os nossos clientes, os nossos parceiros de negócios, para a gente falar sobre diversos assuntos e, é claro, sobre o nosso querido e bom marketing. E hoje eu estou aqui com a nossa cliente, doutora Ana Cecília, que é ginecologista e especialista em ginecologia integrativa. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal. A gente tem muito assunto legal para falar, né? Acho que principalmente o que interessa as mulheres. E eu, como uma boa... tu é minha cliente e eu sou tua cliente também. Então, eu já tenho as minhas dúvidas preparadas aqui. Eu acho que o principal assunto que a gente pode começar a falar é sobre emagrecimento, né? E uma dúvida que já é uma polêmica sobre a reposição hormonal. Então, não sei se tu quer já introduzir ou faço a pergunta para ti, mas eu sei que é um assunto que todo mundo fica na dúvida, né? Vale a pena fazer? Vai fazer mal para tua saúde? Eu sei que eu já cheguei lá no teu consultório falando, ai, doutora, meu coração, o que eu faço? O medo, né? O medo. Teve esse estudo aí, o WHI, que é um estudo de 2001, então ele tem já alguns anos. E, graças a Deus, semana passada, o FDA tirou lá das recomendações da tarja preta da reposição hormonal o aumento do risco cardiovascular. Que era uma coisa que a gente já sabia, nós que trabalhamos muito com a reposição, nós já sabíamos há muito tempo que, inclusive, a reposição hormonal feita de uma maneira correta, ela é cardioprotetora. E agora, depois de tantos estudos atualizados, sem viés, porque o WHI tinha muito viés, o FDA, inclusive, se manifestou pedindo desculpa às mulheres que por mais de 20 anos foram negligenciadas a respeito da reposição hormonal, pedindo desculpa aos filhos, que as mães faleceram em decorrência de alguma alteração cardiovascular que talvez pudesse ter sido evitada se tivesse sido feita a reposição hormonal. Nossa. Olha só, que novidade, que coisa maravilhosa. Tá, então tem cardiologista que indica? Eu espero que indiquem a reposição, porque ela é extremamente cardioprotetora para as mulheres. O que a gente já sabe há muito tempo e que agora o FDA entendeu também. O estradiol, ele... É muito difícil a gente ver mulheres mais jovens infartando e tendo um AVC. São mulheres mais... depois ali da menopausa. Já homens não. Homens mais jovens a gente vê infartando e tendo AVC. Porque a mulher mais jovem, ela tem bastante estradiol, que é esse hormônio que faz essa proteção cardiovascular. E a mulher na menopausa, ele fica zerado. O estradiol, então quando a gente tem bastante estradiol, vai lá no nosso vaso e começa a formar uma plaquinha. Plaquinha de gordura, de gordura, de gordura. E o estradiol, ele mantém o nosso vaso com elasticidade. Então, o sangue tenta passar, aquele vaso, ele distende e o sangue passa. Claro que a gente vai ter algum sinal aí, uma palpitação, uma angina, um sinal para a gente correr atrás, investigar e tratar. Agora, se eu estou na menopausa sem a reposição hormonal, a queda do estradiol começa a deixar o meu vaso duro, igual um cano, duro, rígido. E se começa a formar essa plaquinha, ela vai formando. A hora que o sangue tenta vir e passar, ele não consegue ter essa elasticidade, gerando aí o evento cardiovascular, que muitas vezes pode ser fatal. Então, a reposição hormonal, ela é extremamente cardioprotetora. Entendi. Tá, mas aqui a gente tá falando só de estradiol, né? Eu já leiga aqui falando. As mulheres não procuram o estradiol antes da menopausa, então? Fazer a reposição dele? Muitas nem sabem da existência do estradiol. Sim. Né? Os principais 3 hormônios aí para a mulher na reposição é a progesterona, o estradiol e a testosterona. Que é a que a pessoa deve buscar mais, né? Testosterona. Sim, que é a que é mais falada, com certeza. A testosterona também. Muita gente tem medo, né? Vou repor testosterona, vou infartar. Então, tem esse medo. Até quanto que pode ir a minha testosterona aí no exame de sangue? Há um tempo atrás, era sugestivo que até 150 seria um valor aí legal para a mulher. Também foram se realizando estudos e observando mulheres trans. Mulheres trans é uma mulher igual a gente, só que ela se reconhece como homem. Então, para a gente deixar as características sexuais delas semelhantes a de um homem, a gente tem que deixar a testosterona delas alta, 800, 900. Nossa. E se observou esse grupo de mulheres por muitos anos.
e não teve aumento de incidência de evento cardiovascular com uma mulher com uma testosterona de 50, 60, 80. Então, também a gente entendeu que a testosterona mais alta na mulher, ela não vai fazer esse aumento. Mas a gente está falando de uma testosterona bioidêntica, né? A gente não está Bioidêntica. falando daquelas... Não, hormônio bioidêntico a gente está falando aqui. A gente não está falando de outros tipos de hormônio, anabolizantes, esteroides aí específicos para deixar a mulher uma bodybuilder, enfim, específicos para isso, não. A gente está falando de bioidênticos. Eu acho que é isso que confunde, né? Claro. Porque isso sim deve dar algum problema no cardiovascular e tudo mais. Muitas mulheres têm medo até de repor a testosterona. Ai, eu vou falar igual homem, eu vou ficar com a voz grossa, vou ficar toda quadrada. Não, gente, a gente está falando de reposição, repor algo que está faltando, não anabolização. São coisas diferentes, doses diferentes, situações completamente diferentes. A gente tem que ter essa consciência. Claro, e tudo vai pelo exame também, né? Porque se tu pedir para eu fazer um exame e a minha testosterona estiver boa, tu não vai pedir para eu repor, né? A testosterona, ela vai muito também associada com a queixa da paciente. Então, a gente não é como uma vitamina B12. Vitamina B12 eu quero a minha e a tua acima de 700 aí, pelo menos. Independente das nossas queixas. A testosterona, não. A gente associa muito com a queixa da paciente também. Então, não tem como eu dizer assim, se a tua testosterona ela tiver 51, tu vai estar ótima. Tua libido vai estar boa, tua disposição vai estar boa, tu vai estar auxiliando no ganho de massa, redução de gordura. Esse valor é muito pessoal. Então, eu tenho paciente que com uma testosterona de 30, ela tá ótima. E tem paciente que eu tenho que deixar a testosterona dela em 100, por exemplo, para ela se sentir bem. Então, vai muito da tua clínica também. De tu me falar, olha, com essa testosterona eu tô legal. Com essa aqui, opa, tive efeito colateral. Porque sim, tudo que é em excesso a gente pode ter efeito colateral também. A gente pode ter a pele mais oleosa, queda de cabelo, o pelo crescer mais rápido. Então, a gente tem que entender qual é aquele valor que tu vai ter os benefícios sem ter os colaterais. Ou se tiver colateral, minha pele tá um pouquinho oleosa, mas ainda tudo assim bem. Tá valendo a pena. Tá, e os efeitos colaterais não, né? Os sintomas da mulher que tá precisando de uma reposição hormonal, quais são? Os principais sintomas, queda da energia, alteração de humor. Então, uma hora eu tô mega irritada, outra hora eu tô deprê. Marido, geralmente, é a primeira vítima, maridos e filhos. Alteração do sono, ressecamento vaginal, ressecamento de pele, de olho, o fogacho, o calorão. Muitas acham que a menopausa é o calor. Eu só preciso fazer reposição hormonal se eu tiver o calorão. A menopausa, a alteração hormonal é muito além de um calor. Memória, inclusive pode levar a alteração de memória, o nevoeiro mental, uma queixa extremamente comum. Faço dieta, faço exercício, não consigo perder peso, então o metabolismo começa a cair. E o hormônio, isso são coisas, os principais sintomas que a mulher está sentindo. Queda da libido é clássico também. Não, doutora, eu poderia ficar aí 3 meses sem ter relação. Faço porque é na obrigação, para agradar o meu marido. Esse é um dos principais relatos. E a gente sabe que a relação sexual é importantíssima para o relacionamento, não só para o relacionamento, mas para a pessoa também. Libera vários hormônios aí que a gente fica bem mais feliz. Então, esses são os principais, só que o hormônio está fazendo coisas no nosso corpo que a gente não está vendo. Por exemplo, alguém aí está vendo o vaso ficar duro? Não. Alguém aí tá vendo o osso começar a esfarelar? Ter osteoporose? Não dá pra ver. Não dá pra ver. A gente só vai descobrir que tá com uma osteoporose, claro, se a gente fizer o exame, a densitometria óssea, mas se a gente não fizer o exame e não cuidar, a gente só vai saber que tá com osteoporose quando a gente tiver uma queda extremamente boba e fraturar um osso. E aí parar no hospital. E em alguns casos leva até óbito essa fratura óssea, porque vai para o hospital e não consegue mais sair do hospital. Então, olha a importância da reposição hormonal. Sem hormônio, o nosso osso começa a ficar fraco. Meu Deus. A gente está falando também de uma medicina preventiva, né? Com que certeza. Não existia antes. Exatamente, eu não quero esperar tu cair, quebrar teu osso para descobrir que tu tem uma osteoporose e aí fazer o tratamento. Eu não quero que tu tenha osteoporose. Olha quanta coisa eu tô evitando. Que legal. E tu acha que uma mulher, assim, para se considerar saudável,
Porque a gente vai no gineco desde adolescente, né? Sempre, é o recomendado, né? Mas a maioria das ginecos não fala tudo isso que tu fala. Aí é muito da visão de cada uma. Não adianta a paciente chegar lá, então eu tô com uma coceirinha ali, então, eu vou olhar uma candidíase, eu vou passar a pomadinha e deu. Não, eu preciso entender o teu estilo de vida, como é que é, o que pode estar ocasionando essa candidíase, vitamina, teu sono, teu intestino, exercício. Então, a mulher não é só um corrimento, uma candidíase, muitas outras coisas que a gente tem que avaliar. E é importante fazer essa avaliação da mulher como um todo. Sim. Então, digamos que a mulher que não tem esse atendimento, né, ginecológico, assim, ela precisa também procurar outros profissionais e investigar a saúde dela como um todo, assim, né? Por mais que a gineco dela não seja assim que nem o teu atendimento, né? É importante. Hoje o que a gente mais quer é prevenir doença e não esperar ter para tratar. Legal. Bom, tem vários assuntos ainda pra gente falar, porque tu também faz a parte da rejuvenescimento íntimo. Sim. E temos o lipedema, que agora eu vejo que tu tá falando pra caramba nesse assunto, né? Sim, muito. O lipedema que até pouco tempo atrás era esquecido aí pela medicina. Pois é, começou todo mundo falar no lipedema. O que aconteceu? O lipedema, ele foi descrito pela primeira vez em 1940. Então, ele é uma doença que tem aí mais de 80 anos, que já está na literatura, mas só em 2022 ele entrou para o CID, para o Código Internacional de Doenças. Então, só em 2022 que a medicina começou a valorizar e entender que de fato é uma doença e não é um mimimi de mulher. Não é uma celulite. Não é uma celulite, exatamente. E que o tratamento, a gente não tem como tratar igual trata a obesidade. Porque o lipedema é uma gordura, um acúmulo de gordura simétrico. Então, por que simétrico? Eu posso ter lipedema só nas pernas, só nos braços, posso ter na perna, no braço. Então, mas ele nunca vai acometer só um braço, por exemplo, só uma perna. Ele sempre vai acometer os dois, só que ele não é do corpo todo. Então, a obesidade, eu fico toda gordinha. A minha barriga, o meu braço, a minha perna. No lipedema, esse acúmulo de gordura é uma gordura diferente da gordura normal. É uma gordura extremamente inflamada, com fibrose. Então, eu vou ter uma cinturinha fininha e uma perna desproporcional ao meu corpo. Então, é comum a gente olhar para aquela mulher e falar, nossa, é uma mulher da cintura para cima e a outra mulher da cintura para baixo. E essa mulher fica frustrada porque ela faz dieta, ela faz exercício, ela vai na Nutri, ela pesa, ela suplementa, ela faz tudo que a amiga dela tá fazendo. E a amiga dela emagrece, fica bem bonita. Ela até perde ali cintura, mas a perna continua igual, aquele aspecto de celulite continua igual. Então isso gera uma extrema frustração nessa mulher, porque tu pensa, poxa, se eu me dedicar, nada muda. Se eu não fizer nada, também nada muda. Então eu não vou fazer nada. E aquilo também vira um limitante social para a mulher. Então, eu tenho uma paciente chegou no consultório esses dias, ela já estava fazendo tratamento do lipedema comigo, tem uns 7, 8 meses. Ela chegou, pegou o celular assim e me mostrou. Eu olhei, era uma foto dela no espelho da academia. Eu, que legal, né? Que bom que você tá indo pra academia, que bacana. Ela, não, doutora, você tá vendo aqui, ó, eu tô de shorts. Você não tem noção quantos anos que eu não uso um shorts. Que legal. Por causa do lipedema, da vergonha do lipedema. Então, a gente mora numa cidade de litoral, tem praia, calor, 30 e poucos graus. Essa mulher indo pra academia de calça. E não só ir pra academia, às vezes tem filho pequeno, não vai pra praia. Tu pra praia? Deus me livre, eu não vou pra praia com essa perna aqui, como é que eu vou ir pra praia? Que droga. E aí, como é que você consegue tratar da maneira correta uma doença que tu não sabe que tu tem? Então, o diagnóstico do lipedema, ele é importantíssimo. Não é fazendo um Ozempic vai fazer você perder gordura, mas não vai fazer com que suma o teu lipedema, aquele aspecto de celulite. Porque os tratamentos, eles são diferentes. Então, o tratamento convencional para emagrecimento não resolve o teu lipedema. E pra gente entender, eu gosto bastante de mostrar a diferença da gordura e do lipedema. Pega lá pra nós.
Eu sou bastante visual e eu sei que as pacientes gostam de ver também. Então, aqui dá pra gente entender bem o que é 1 quilo de lipedema e 1 quilo de gordura. A diferença. Então, por isso que fica aquele aspecto de celulite ali na pele, casca de laranja. E essa gordurinha aqui, isso aqui, eu tiro. Malho, como direito, Ozempic. Essa aqui, fica ali. Que droga. Tá, e o que faz? Pra gente fazer o tratamento? Então, assim. Opções. Vou guardar essa gordurinha. Opções que a gente tem pra tratar. Suplementação. Alguns suplementos anti-inflamatórios. Então, não tô falando ali de medicação anti-inflamatória, é suplemento mesmo. Ômega, coenzima Q10, resveratrol, cúrcuma. Tem uma série de medicações que ajudam a gente a desinflamar, Dimples. A atividade física faz parte, sim. A gente sabe que mulher que tem lipedema tem 30% menos força muscular nas pernas. Então, essa mulher, além de ter a perna com esse aspecto, é mais difícil dela ganhar massa muscular. Poxa vida. Então, a musculação tem que estar presente também para auxiliar a gente. É mais difícil, mas é mais difícil fazendo, imagina não sem fazendo. fazer, é impossível. A dieta, tem que fazer uma dieta anti-inflamatória, vai ajudar também, não é o que vai resolver, mas vai ajudar. Tirzepatida, então o Mounjaro, o Ozempic não ajuda. Mas o Mounjaro, a tirzepatida, nós tivemos também um estudo que saiu há umas 2 semanas atrás, mais um esse ano, teve 2 estudos já publicados aqui no Brasil, mostrando como a tirzepatida atua nessa inflamação da gordura do lipedema, inclusive ajudando a tirar aquelas traves de fibrose. E Ana, por quanto tempo eu vou ter que fazer esse tratamento então com a tirzepatida, já que ela ajuda na grande maioria das mulheres? E que dose eu vou ter que usar? Então, a dose, tudo é muito pessoal, né? A dose, se eu estou acima do peso, obviamente eu vou ter que fazer um tratamento aí para eu perder esse excesso de peso e depois ficar tratando meu lipedema com subdoses, doses até menores que 2,5, que costuma ser a menor dose da tirzepatida. Pode ser 1 miligrama, 1,5 miligrama por semana. E muitas vezes eu vou ter que usar para sempre. O lipedema, ele não tem uma cura, ele tem tratamento. Então, muitas vezes essa subdose, dose pequenininha, vai ter que ser mantida. Ela não vai fazer com que tu tenha redução do teu peso nessa dose de manutenção, mas ela vai ajudar nessa inflamação para que tua perna não volte a ter esse aspecto. Claro que não é só a tirzepatida, é tudo, o conjunto. A gente sabe que a gestrinona também ajuda muito no tratamento do lipedema. Então, a gestrinona, que tem esse nome que a gente não gosta. Que é um hormônio. É um hormônio, então muitas pessoas chamam de chip da beleza, a gente não gosta, porque não tem nada que eu coloque no teu corpo que tu fique linda como uma mágica, infelizmente. Mas ela também atua ajudando a desinflamar essa gordura aí do lipedema. E a gestrinona também auxilia a gente aí no ganho de massa muscular. Então, ela também, vou fazer meu exercício, ela ajuda você a ter mais força para ganhar músculo. Tá. E esse chip da beleza é meio que um compilado de hormônios? Não, o chip da beleza é o que chamam só gestrinona. Ah, é só gestrinona? Só gestrinona. Achei que era... Mas a gente detesta esse nome. Mas é só ela. Entendi. Nossa, então... Mas assim, né? Não dá pra pessoa ouvir esse podcast também e sair se medicando, né? Não, vai no médico. Com certeza não. Até mesmo porque toda medicação está sujeita a efeitos colaterais. Tem a dose certa. Tem a dose certa, tem que entender, opa, esse é o seu momento de usar essa medicação, você está ciente que pode dar isso de efeito colateral, então tem que ter a dose certa, tem que ter o acompanhamento correto, e é uma doença que ela precisa de vários profissionais aí ajudando a gente, então a gente precisa do personal ajudando lá na academia, a gente precisa do nutricionista, é uma doença ginecológica, porque o lipedema, ele não é do cirurgião vascular, ele não é do cirurgião plástico, ele é uma doença hormonal, isso muita gente não sabe. Então, o ginecologista, ele tem que estar preparado para diagnosticar e para tratar o lipedema, orientar essa paciente da maneira correta. Muitas vezes a gente vai precisar, sim, do cirurgião plástico, porque muitas vezes a gente vai precisar da lipo, remover. Lembrando que não vai curar,
né? Vai melhorar muito, mas a paciente vai ter que estar sempre aí correndo atrás para manter o tratamento efetivo. A gente vai precisar muitas vezes do cirurgião vascular, porque é super comum essa paciente ter bastante varicoses, vasinhos, e essa paciente, quando ela não sabe que ela tem lipedema, ela vai lá, vai queimar os vasinhos e vai voltar. Porque ela tem que tratar a causa, o que está prejudicando a circulação dela. Então, o vascular muitas vezes vai ter que ajudar a gente aí nesse tratamento, mas a paciente tem que entender o que ela tem para conseguir um tratamento correto. Entendi. Tu falando tudo isso, eu fiquei pensando em quem não tem verba para tudo isso, né? Tem alguma dica para quem não tem verba? Para quem não tem verba, fazer o básico. Comer academia. Bem, academia. Procurar uma alimentação anti-inflamatória, tomar bastante água. Água é muito importante. Massagem, drenagem, a gente sabe que ajuda também. Meia de compressão. Então, eu ia falar isso, né? Se é fibrose, uma massagem ajuda. A drenagem ajuda bastante essas pacientes também. Então, claro, é uma doença complexa. Cara. Exatamente. O tratamento ele não é dos mais baratos. E depende da força de vontade da paciente também. Não adianta eu fazer um combo aí anti-inflamatório e você ver Netflix e comer hambúrguer, né? Então, se a tua rotina principal se é essa, o sedentarismo e se alimentar mal. Então, tem que ser uma escolha da paciente. Ela tem que fazer a parte dela. Claro, com certeza. Eu até estava me observando, né? Que depois que eu comecei o tratamento contigo ali... Nossa, vontade de viver, né? Porque às vezes a gente parece que, meu Deus, acho que eu tô em depressão, mas não é. Né? E às vezes você vai conversar com as amigas, né? Tem umas amigas minhas que falaram, né? Eu comecei a reposição com testosterona. E ela agora vai ficar com voz de homem daqui a pouco. Tá vendo? É a cultura, né? Tá vendo? É a cultura. E não adianta, muitas vezes, a tua médica falar, não, fica tranquila, nessa dose tu não vai ficar com voz de homem. Se vem uma amiga e fala... Às vezes você acredita mais na amiga do que no que o teu médico tá falando. Com certeza. Não, eu já vontade de aumentar a dose agora. Só que eu vou aos pouquinhos, né? Tu me conhece. Aos pouquinhos, com certeza. A gente entendendo a dose perfeita pra ti. Olha, a pele tá ótima. Exatamente. Nossa, outra mulher. Não tá falando igual homem. Não, é isso. E vamos falar um pouquinho também sobre rejuvenescimento íntimo. Falar um pouco aí. Que, eu não sei se eu te contei isso, mas eu tô fazendo palestra. E eu uso muito o teu Instagram, eu falo de você, legal. Depois eu te mando minha palestra pra te ver. Que legal. E aí eu falo, né, sobre essa questão do rejuvenescimento íntimo, as pessoas não conhecem, ninguém sabe o que é. Agora que tá começando a se falar sobre isso. E eu faço muito a ninfoplastia, que é a cirurgia ali da retirada dos pequenos lábios. E tu sabe que eu recebo muita paciente no consultório que fala assim, ó, doutora do céu, eu nunca reparei ali embaixo como é que era. Mas aí tu postou que tu tava fazendo a cirurgia e geralmente eu posto aquele pedacinho de pele que a gente tira. Aí eu olhei aquilo, eu fui correndo pegar o espelho e olhar a minha. Eu preciso também. Então, como? Agora que a gente tá prestando atenção. Até pouco tempo atrás, de fato, a mulher, ela nem olha a aparência da sua região íntima. E aí, muitas vezes, elas procuram pela questão estética a cirurgia, mas muitas vezes é uma questão funcional também. Esses dias eu operei uma paciente que ela é ciclista, ela pedala muito e ela falou que aquele excesso de pele ali incomoda muito ela, chega a fazer fissura, atrito. Então, muitas vezes, até mesmo na própria relação sexual, tem aquele excesso de pele ali pra fora. Então, quando vai ter relação, acaba entrando e machucando, puxando. Biquíni, então eu boto biquíni, me sinto super mal, porque fica um volume ali embaixo. E também tive uma paciente que ela operou pela questão da vaginose. Ela estava tendo vaginose bacteriana sempre, de repetição. Eu falando pra ela, olha, fulano, é alguma coisa aí na questão da tua higiene, porque é sempre essa bactéria que é do teu intestino, que tá dentro do teu canal vaginal. Então, a gente tem que tentar entender o que da tua higiene, que você mesma que tá jogando essa bactéria do intestino dentro da tua vagina. Ela falou, doutora, pelo amor de Deus, já fiz tudo que é possível. Eu acho que é desse meu pequeno lábio, eu não consigo me higienizar da maneira correta, porque ele era muito volumoso e acabava fazendo várias voltas ali, então dificultava a higiene dela. A gente operou e, graças a Deus, de fato, resolveu o problema dela. Que legal. E é uma cirurgia local, que tu faz ali
No consultório. No consultório a gente faz com laser. Então o laser ele já corta, ele já cauteriza. A recuperação ela é mais rápida. A cirurgia a gente faz com a sedação consciente, que é um gásinho que a paciente inala e diminui muito a percepção de dor dela. Ela fica bem tranquila, bem relaxada. E lá no local também? E lá, local também. A gente faz uma aplicação local também. Opera, vai para casa. Os 3 primeiros dias fica mais inchadinha a região, então bastante gelo. Depois já começa a melhorar. E aí, com uns 20 dias, já tá praticamente com a vida normal. Legal. Tá, mas o rejuvenescimento íntimo não é só isso, né? Tem mais coisa. Não, a gente também tem clareamento íntimo, tem bioestimulador, tem preenchimento. Isso é que eu conto na palestra, todo mundo fica assim, ó. Sim, tem tudo isso. Que legal. Tá, o clareamento é pra quando é um pouco escuro ali, que é clarear. É, isso aí. Então, o clareamento a gente faz também associado ao laser e ao peeling que a gente aplica na região. E o que muitas mulheres não sabem é que depilação com cera vai manchando muito a região íntima. Nossa. E a Gillette também, pelo atrito, vai manchando. Então, às vezes depila anos com cera, aí vai lá, tá, a cera Escuro. é uma queimadura, né? Quente, então tudo que é quente vai queimando e vai prejudicando a nossa pele. Então, sempre oriento a paciente, ó, vamos investir em uma depilação a laser, que é o melhor que a gente pode estar fazendo. Que legal. Eu conheci a luz pulsada, te falei isso? Não. Que é uma depilação, meu Deus do céu. É assim, ó, é revolução da depilação, porque não dói nada Não dói nada. e tira tudo. E tu é bem sensível, Eu né? sou chata, né? Meu Deus, eu vou lá e fico lá, converso com a moça horas. E aí ela já vai e depila tudo, assim, o corpo inteiro. E não dói nada, é uma maravilha. Bom, eu fiquei um pouco interessada no assunto do lipedema ali, que eu acho que é o que eu menos domino do que tudo que tu falou. E tu tá fazendo o atendimento das pacientes, tu tá fazendo alguns eventos também para falar sobre isso, né? Sim, para conscientizar. É o que a gente fala. O evento, esse último que eu fiz eu e a doutora Isabela, que é a médica lá da clínica, que ela faz ultrassom para diagnosticar o lipedema. Então, é muito importante a gente diferenciar a celulite, porque às vezes a gente acha que tem lipedema, mas às vezes é só celulite mesmo. Então, a gente diferenciar, entender o que a gente tem e também classificar, porque o lipedema ele tem os seus estágios. E dependendo do estágio, aí que a gente vai conseguir direcionar mais no tratamento específico para aquele momento de lipedema que você tá. Entendi. A gente não consegue curar, mas a gente consegue regredir ele, fazer com que você tenha uma boa qualidade de vida e uma aparência saudável ali da sua perna. Mas, desandou no tratamento, vai voltar, porque ele tá ali. Ele tá só quietinho. Entendi. Dormindo. Entendi. E tu atende paciente mais jovem também? Ou é só as pessoas mais velhas que têm o lipedema? Não, mulheres mais jovens também podem ter o lipedema. Esse é outro ponto interessante. Por que o lipedema acontece? Então, ele é uma alteração hormonal, de origem hormonal. Então, ele é mais comum aparecer nas mulheres nos momentos que a gente tem maiores oscilações hormonais. A puberdade, então ali logo quando a gente menstrua, gestação e no climatério, ali início da menopausa. E uma coisa que é interessante, que eu atendo bastante, são mulheres ali na fase de climatério, elas falam, meu Deus, olha essa minha perna, eu tenho lipedema. Mas assim, eu não tinha nada disso, eu tinha uma celulitezinha, mas olha, de um tempo pra cá minha perna tá horrorosa. A gente tem isso que eu falei, dos níveis aí, dos estágios do lipedema. Então, muitas vezes essa mulher já tinha o lipedema. Só que ela comia bem, ela fazia seu exercício, ela tinha os hormônios dela mais altos, porque ela não estava ainda no climatério, na menopausa. E o hormônio vai caindo, eu faço menos exercício, meu metabolismo cai, eu fico mais em casa, consequentemente eu me alimento mais de uma maneira não tão boa. E aí, esse lipedema que estava num estágio menorzinho que não me incomodava, ele começa a me incomodar. Então, ele fica mais evidente. E aí, muitas vezes, eu vou fazer o diagnóstico só ali no climatério, mas eu já tinha ele antes.
Nossa, interessante. Eu fiquei pensando aqui em mim, né? Eu acho que eu não tenho, graças a Deus. Porque tô nesses estágios todos aí, já passei. E o que eu falei nessa palestra é que, assim, muitas de vocês podem estar aqui, vão escutar a gente falar aí mais de 1 hora sobre lipedema e vocês podem olhar, eu não tenho. Mas com certeza alguém tem alguma amiga que tem lipedema. Já pensei em 2. Isso é fato. Porque, em média, 11% da população brasileira, das mulheres, tem lipedema. 11. Então, se a gente pegar a cada 10 mulheres, mais ou menos, uma vai ter lipedema. É uma incidência muito alta. E dessas 10 que tem lipedema, 9 não sabem que tem. Que loucura. Então, o diagnóstico ainda é bem difícil as mulheres terem o diagnóstico de fato. E isso gera muita frustração, porque você trata, capricha, dieta, exercício e não melhora. Sim, não, eu já vou mandar esse podcast para uma amiga minha, que eu até falei para ela já, que eu já assisti os teus vídeos e vi ali e pensei, bom, tem que falar para ela, mas a gente não sabe explicar, né? Então, vou mandar o podcast para ela entender melhor. Para ela entender melhor, com certeza. E outro assunto aqui que eu tenho anotado pra gente falar é da endometriose. A gente não falou sobre isso. Que é algo que é um diagnóstico mais difícil de descobrir, né? A não ser que já esteja com focos. A endometriose, o diagnóstico é bem complexo. E tu sabe que a origem do lipedema, que é uma doença proveniente ali da alteração do estrogênio, a endometriose também tem a mesma origem. Então, hoje a gente entende que mulheres que têm endometriose têm 3 vezes mais chance de ter lipedema, porque as duas têm a mesma origem hormonal. A endometriose, o diagnóstico muitas vezes vai ser 100% aí feito só pela cirurgia, pela videocirurgia, onde a gente vai conseguir entrar, ver se de fato a paciente tem foquinho, biopsiar e mandar para análise. Então, nem sempre o exame, seja ressonância, seja ultrassom com preparo, vai pegar os foquinhos. Por isso que o diagnóstico ele é mais difícil de ser feito. E eu atendo muita paciente no consultório que vem, não, eu não tenho endometriose. Fui no outro médico, ele me pediu esse exame aqui, ó, que é uma ultrassom transvaginal simples, dessa convencional. De fato, ela não mostra endometriose. Por isso que muitas mulheres aí também estão sendo negligenciadas, porque o próprio médico acredita que a ultrassom normal, a simples, transvaginal, vai ver e não vai. Mas essa outra por vídeo é um pouco mais invasiva, né? É uma cirurgia, é uma videolaparoscopia diagnóstica. Então, sim, é um procedimento invasivo. Então, nem sempre a gente vai fazer para todas as pacientes. Muitas pacientes a gente vai fazer o tratamento clínico. Então, você veio, você tem muita cólica. Vou falar aqui os principais sintomas da endometriose. Você tem muita cólica, você tem muito fluxo, você fica mega inchada. O teu intestino muda quando tu menstrua, então, ou tu fica constipada, ou tu tem diarreia, tu tem dor na relação sexual, principalmente na penetração profunda. Esses são os principais. Então, o paciente tem os sintomas clássicos. Aí você vai lá e você faz um exame para investigar. Você vem aí com o resultado para mim e dá que você não tem endometriose. Não tem como eu olhar para ti e falar, olha, você não tem. Tua cólica acho que é frescura. Com certeza não é frescura. Porque eu falo para o paciente, ninguém sai de casa, paga uma consulta, paga um exame para inventar que tá sentindo algo. Se você tá me trazendo isso, com certeza acredito e a gente vai tratar o teu sintoma. Porque o teu sintoma é semelhante, é condizente com endometriose, então a gente vai fazer um tratamento, um teste terapêutico. Vamos tratar como se fosse endometriose? Se você ficar bem, provavelmente tu tem algum foquinho. Então, a gente entende que, vamos pegar aí a ressonância. A ressonância, ela nem sempre vai aparecer os focos, mas nós temos estudos mostrando pacientes com todos os sintomas aí sugestivos de endometriose com ressonância normal e foram encaminhadas para vídeo. Lá na vídeo, através da biópsia, a grande maioria confirmou que tinha pequenos foquinhos de endometriose. Então, a ressonância ela não tem sensibilidade para pegar quando o foquinho ele é muito pequeno. E a vídeo a gente consegue fazer uma varredura bem maior e aí olhar e pegar aquele pequeno foco. E a gente também entende que a quantidade de foco não é proporcional ao sintoma.
Um exemplo, eu tenho endometriose. Lá na minha ressonância, tá escrito que eu tenho um discreto foco, um discreto espessamento, um foquinho pequeno. Mas eu já desmaiei 2 vezes de cólica, de dor. Acordei, caída no chão com gente em cima de mim. E era só cólica. E eu tenho paciente que eu recebo com a ressonância pelve congelada. Pelve congelada é o quê? Você pega, você olha aquele exame e tem foco por tudo. Que nunca teve nem perto a dor que eu já tive. Então, a quantidade de foco não é proporcional ao sintoma que a paciente vai ter. Ela pode sim ter um foco bem pequeno que não apareça na ressonância e ter muitos sintomas. E ela pode ter um sintoma só, e não esse aí que tu tá falando. Pode ter um sintoma só. Não necessariamente ela vai ter todos. Tem um caso bem interessante do meu consultório, uma paciente que usava inclusive DIU de cobre, que o DIU de cobre a gente sabe que aumenta mais, dá mais cólica, mais fluxo na maioria das mulheres. Tinha o DIU de cobre, fluxo normal mesmo com o DIU de cobre, sem cólica. O que ela me relatou? Que ela tinha aí uns 5 anos de infecção urinária. Todo mês. Uma pressão, uma queimação ali para fazer xixi no período menstrual. Perguntei para ela, você tem aí exame de urina? A urocultura, pra gente ver que bactéria que tem? Ah, eu tenho algumas, mas nunca mostrou bactéria. Sempre deu que não tinha bactéria. Falei, bom, então talvez você tenha endometriose. Ela me olhou assim, mas eu não tenho cólica, eu não tenho fluxo. Mas a gente pode ter endometriose na bexiga. E esse foquinho ali da bexiga dá essa sensação de infecção urinária. Nossa. Depois dito e feito, ela fez a ressonância, apareceu o foquinho de endometriose. A gente começou a tratar a endometriose dela. Ela até voltou agora para seguir o tratamento. Ela falou, foram os 6 melhores meses da minha vida. Eu não tive um episódio dessa dor aí que eu chamava de infecção urinária, mas que era a minha endometriose. Nossa, que loucura. Então, ela tem uns sintomas bem atípicos. Dor no ombro. Dor no ombro é um sintoma de endometriose. Então, quem é que tem dor no ombro que vai procurar um ginecologista? Ninguém. Você vai procurar um ortopedista, mas é um sintoma de endometriose. Meu Deus, a importância de um bom médico, né? Que vai pesquisar todas as coisas, Que né? vai investigar. Eu falei pro meu marido, né? Nunca tinha visto tanta investigação, assim, quando eu fui lá contigo. Pra avaliar tudo. Nossa, e a gente chega, às vezes, em um médico, né? Não querendo falar mal de profissional nenhum, mas às vezes tu chega e diz, eu tô com esse sintoma aqui, aí vai, procura um psiquiatra quando vê uma depressão, né? Aí quando vê, tu tá tomando antidepressivo. Isso é muito comum ali no climatério e na menopausa. Extremamente comum. Eu tive a queda hormonal, eu não tenho mais vontade de sair de casa, eu acordo, tô triste, tô irritada. Por mim, se eu pudesse acordar e ficar o dia inteiro na cama, tava Melhor. Ótimo. O que você pensa? Se você chega num psiquiatra e você fala isso, Depressão. com certeza você vai sair com um remedinho de lá. E claro, muitas vezes é depressão, porque depressão é uma doença e existe, mas muitas vezes é alteração hormonal que confunde com a depressão. Eu já tive paciente que chegou no meu consultório tomando 2 antidepressivos. A gente fez a análise hormonal, começamos a reposição. Hoje ela não toma nenhum dos 2. Legal. E o que eu vejo muito, também é muito psiquiatra iniciando o antidepressivo e não pediu nenhuma B12 para o paciente. Uma vitamina D, que a gente sabe que também pode dar esses sintomas depressivos. Que loucura, né? Isso é uma negligência com a galera aí, com todas as mulheres que temos, né? Às vezes eu até, né, depois de passar por isso contigo ali, eu comecei a falar com as minhas amigas, né? Eu tô com isso, aquilo. Tá, mas peraí, como é que tá o teu ferro? Tu foi lá ver? É importante. Queda de cabelo. Queda de cabelo pode ser uma ferritina baixa. Aí você vai na farmácia e compra, vamos falar aí, um Pantogar, que é o que mais usam. Vai melhorar a tua queda de cabelo? Não, porque o Pantogar não tá repondo o teu ferro que tá baixo. Então, a gente precisa avaliar tudo. É isso aí. É muito bom. Que bom que você existe. Tá, e como é que te encontra? Como é que me encontra? Onde que tu tá? Pela rede social. Então, pelo meu Instagram, @anapossamai.gineco, Ana com 2 N's. Eu atendo em Itapema, tenho a minha clínica lá, a Clínica Vitale.
Tem que morar aqui perto, gente, para ser atendido pela doutora Ana. Mas pode ser atendido online também, Ah, viu? pode. Legal. Já é um bom começo, pode pedir exame, pode fazer um monte de coisa, né? Eu atendo paciente online, eu tenho paciente de Londres, eu tenho paciente da Itália, Que legal. eu tenho paciente da Escócia, então a gente também faz esses atendimentos. Com certeza. Se precisar ver lá embaixo é que não vai dar, né? Aí a gente vai tentando aí pelos sintomas entender. Eu prefiro que a paciente vá no consultório, claro, porque eu consigo fazer uma avaliação melhor, tanto física, né, o exame físico, e também a bioimpedância, que também é muito importante que tem na minha consulta. Pra gente entender como tá a tua composição corporal. De gordura, legal. De massa muscular, isso é importantíssimo. Ótimo, nossa, uma consulta tudo em um. Tudo junto. E falando um pouquinho de marketing, né, doutora? Que eu te falei ali, né, que eu falo nas minhas palestras. Como que tu faz os teus stories? Que eu falo isso na minha palestra. Vocês falam que não tem tempo? Eu vou contar o caso da doutora Ana. A doutora Ana atende um paciente e fala ali um pouquinho o que ela fez. Conta aí pra nós. Isso é uma coisa que eu tento colocar na minha rotina. Nem sempre é possível. Ontem até falei pro meu marido, meu Deus, acabou o dia, eu não postei nenhum story. Eu tento me cobrar disso. Se for esperar tempo, a gente nunca vai ter tempo. Então, a gente tem que pegar ali uma brecha, um assunto. Eu coloco muito casos do dia ali que eu tive. Hoje atendi uma paciente assim, hoje atendi uma paciente dessa maneira. E isso muitas vezes conecta a paciente que está ali do outro lado. E vende? E vende. Eu tive uma paciente que veio consultar, ela falou, olha, eu tenho plano, e eu vi que você postou um story falando que nem tudo que coça é candidíase. Então, eu vim aqui porque eu já cansei de falar para os médicos do plano que eu tenho muita coceira, eles tratam como candidíase e eu não melhoro. Então, foi um story que eu postei, uma foto que eu tirei lá do meu laser e falei, nem tudo que coça é candidíase. E ela foi lá consultar. Que legal. Então, é muito importante a pessoa... Alguém que tá vendo teu story, alguém com certeza vai se identificar com aquilo. E se não se identifica, vai encaminhar. Vai compartilhar aquele story que eu vejo lá que tem um monte de compartilhamento. Legal. Se identifica, né? Eu falo isso na minha palestra, que às vezes, eu não tenho tempo. Mas eu acho que a pessoa não entendeu ainda o poder que tem aquilo ali. Porque se entendesse... Hoje a rede social, ela é fundamental. Você vai comprar uma roupa... sem ver a vitrine da loja, você vai entrar nessa loja? Não. Não vai. A pessoa não vai consultar contigo sem ver a tua rede social, sem ver a maneira que tu aborda, com o que tu trabalha. Ali que ela consegue se conectar e se identificar contigo. Então, quem não entendeu isso, vai ficar para trás. Vai vender menos, enfim, né? Vai vender menos, sem dúvidas. E conta para nós sobre a tua vida antes da Lynx e depois, como que é? Melhorou muito a questão no consultório. As pacientes procuram mais porque elas conseguem ver melhor com o que você trabalha. Elas se identificam. Uma coisa que eu gosto muito de fazer são os memes. Né? As pacientes adoram os memes, se identificam muito. Até eu falo ali com o Tadeu, nossa, às vezes a gente tem que ter o conteúdo, né? Tem que ter. Eu preciso falar, eu monjaro isso, o lipedema, mas muitas vezes o que mais conecta a paciente é ela ver como você é. Isso é muito importante também, não ficar só no conteúdo. Mas gosto de ver também tua vida pessoal, como é que você trata o paciente como um todo. Exatamente. A rede social é importantíssima. A gente está agora começando a trabalhar alguns reações de notícias, né? Vamos começar a fazer mais contigo agora, que eu acho que é importante também, né? Que daí tu consegue entregar um pouco de conteúdo, porque se elas querem ver só meme, não dá, né? Não, a gente tem que ter tudo. Tem que ter o conteúdo, mas também tem que ter a parte... mostrando você como você é. Eu também tenho consciência que muita gente não vai se identificar fazendo um meme. Tem que partir da pessoa. Tem muito médico que, poxa, eu não me sinto bem fazendo isso. Então, tem que fazer algo que seja legal para quem tá vendo, mas que também não perca a tua essência. Exato. Depende também do tipo da especialidade do médico, né? Às vezes, uma cirurgia plástica, por exemplo, a galera já tá meio pronta para comprar, né? Agora, se é um médico mais psiquiatra, tem mais esse desafio, né? E aí vai muito da personalidade da pessoa, de querer gravar esse tipo de conteúdo ou não, né? Sim. Então, para nós, o teu perfil é ótimo, né? Que tu gosta, tu topa qualquer coisa. Às vezes até eu olho, meu Deus, que sacanagem isso aqui que vocês colocaram pra eu gravar. Mas a gente vai. Que legal, que bom. O tipo de cliente que a gente gosta bastante de atender.
E é isso, doutora. Te agradecer aí pelo teu tempo, né? Eu que agradeço pela convite. também a confiança de estar com a gente, né? Com a Lynx, vão fazer mais de ano que estamos juntos Vai, já. Sim, faz Que mais de legal. ano, sim. Coisa boa, muito bom. E você que está aqui ouvindo, né? Se achou esse assunto interessante, encaminha aí para sua amiga, porque tem muito conteúdo nesse podcast aqui que pode interessar. E já ativa o sininho, porque toda sexta-feira a gente está subindo vídeo novo aqui de diversos assuntos. E acompanha a gente que o próximo Lynxcast já vem por aí.